Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse é um vídeo da série de Python, onde eu exploro as bibliotecas da linguagem. E nesse vídeo aqui nós vamos falar da biblioteca Arcade, e mais especificamente, que é uma biblioteca de jogos 2D, e mais especificamente eu vou falar e vou mostrar esse joguinho que eu criei aqui, que é um joguinho de luta, onde a gente vai aprender a pular, fazer uma espadada, tirar a vida dos outros personagens e assim por diante, beleza? Até a gente chegar, por exemplo, no 0 vidas aqui, e aí a gente vai aprender um game over. Tem música, tem os sound effects aí e tudo mais. E aí a gente pode reiniciar o jogo aqui do jeito que for. Então nós vamos falar um pouquinho dessa biblioteca Arcade e especificamente vamos mostrar um pouquinho do código desse jogo aí, do que eu usei para poder fazer esse joguinho aí. Beleza? Bom, vamos lá então. A biblioteca Arcade é uma biblioteca em Python. Vocês devem conhecer, quem já trabalhou com Python, vive mais no Python, acaba conhecendo o Pygame, mas mais recentemente, talvez uns 4 anos para cá, mais ou menos, ou até um pouquinho mais, surgiu essa biblioteca também chamada Python Arcade, onde permite você fazer esses joguinhos 2Ds aí, com física e tudo mais, bem bacaninhas, como eu demonstrei. Bom, as principais características que eu queria trazer dessa biblioteca, ela tem bastante coisa. Então, se você entrar no site dos caras aqui, tem esse Arcade Skill Tree, onde vai trazer várias questões relacionadas aos jogos que você pode construir, o que já tem ali embutido dentro da biblioteca. Então, se você fazer um shooting game, etc e tal, arcade 2D, plataformas, né, ou um joguinho de luta que nem eu fiz aqui, tem bastante coisa, é bem completo aí o tutorial deles, tem bastante coisa para vocês poderem explorar. Mas os principais pontos que eu queria trazer aqui são 3: sprites, Sound e Physics. Mas antes de a gente comentar sobre isso, eu queria só mostrar aqui que eles também têm no site deles, que eu comentei do Pygame, né, que é uma biblioteca bem conhecida de Python para jogos, mas eles têm uma comparação aqui, um comparativo entre o Pygame e o Arcade. É claro que a gente tem que levar em consideração que o comparativo está no site deles, então, enfim, né, a gente tem que levar com um pouquinho, um grain of salt aqui, mas de qualquer forma, aqui tem um comparativo bacana, onde eles mostram algumas coisas que existem ou não no Arcade, que eles tentaram criar aqui dentro, ou como está sendo feito isso, né? Umas coisas que é interessante notar, principalmente para quem está fazendo um jogo em 2D, né, às vezes é a parte do hitbox, que é essa bordinha que fica em torno da sprite, né, e também o tile map support e a physics engines aqui que já tem embutida dentro do arcade, beleza? Que é o que nós vamos comentar aqui também. Então vamos lá, vamos começar falando primeiro das sprites. Então uma coisa que a gente tem sempre que a gente vai fazer um jogo 2D ou 3D é a gente ter os nossos a parte de assets, né? Então nos assets a gente vai ter desde imagens até os sons, sound effects e, por exemplo, interfaces de jogo ou até os mapas, enfim, dependendo se for mapas pré-definidos e prontos e tudo mais. Beleza? Então o Arcade, a biblioteca Arcade aqui já traz pra gente algumas classes prontas, né? Ela trabalha bastante com orientação a objetos. Algumas classes prontas para a gente importar os nossos sprites, os nossos arquivos de sprites e usar eles. Então ele tem principalmente, que é o que eu usei aqui, esse Animation Keyframe. E a gente vai dar uma olhadinha aqui na classe que estende esse Animation Keyframe aqui, Keyframe. Tá? Para a gente poder fazer essas animações, beleza? Nesse ponto, vale ressaltar que se você gosta de jogos e não é necessariamente um bom artista gráfico, como eu, por exemplo, todas as imagens do jogo que eu estou mostrando aqui para vocês, deixa eu pegar o joguinho aqui, todas as imagens do joguinho aqui, elas foram feitas por terceiros e eu importei no meu jogo aqui. O sound effect também, tudo que você está vendo na tela aqui nesse momento, essa animação dos personagens são o que a gente chama de sprite sheets. E na verdade existe um site que a gente pode ou comprar ou baixar sprite sheets gratuitamente. Eu vou mostrar aqui rapidinho também, que é esse site aqui que é o que eu uso quando eu quero fazer algum joguinho de brincadeira e tudo mais, que é o itch.io. Aqui a gente tem vários tipos de sprites de diversos colaboradores aí, diversos autores diferentes, e você pode baixar ou pagar, né, de acordo com o que for. Tem alguns bem interessantes aí, como esse Pixel Planet Generator aqui, etc, que vale talvez um vídeo bem interessante sobre ele, mas esse site aqui vale uma exploração para quem gosta de jogos, principalmente jogos com plataforma ou assets em 8 bits e coisas desse tipo, beleza? Dê uma olhadinha se vocês estiverem fazendo joguinhos, beleza? Bom, o segundo ponto que eu queria trazer é a parte de sound, então isso também já está meio que embutido aqui. O Pygame até tem algumas coisas de sound também, mas aqui no arcade já está mais embutido como um player e tudo mais, que a gente pode pausar, que nem eu fiz ali no jogo, a música, enfim, colocar o sound effects de modo bem simples. Com uma única linha a gente consegue colocar um sound effect aí em loop infinito, que é o som de fundo que a gente viu, e outras coisinhas mais. Então ele já tem uma boa e é bem simples de usar. Então se eu quiser fazer um load de sound, eu só dar um sound load, ele já vai trazer para mim ali o sound, né? Então essa é uma interface bem simples de usar. Então uma coisa também importante aqui de falar é que a biblioteca Arcade tem que sempre trazer uma API bem simples para a gente usar, de forma bem direta, como a gente está acostumado quando
trabalha com Python e outras bibliotecas que a gente está bem conhecido, por exemplo, Requests e outras mais, o próprio HTTPX que a gente viu aqui no canal, né, nos vídeos lá para trás, são bibliotecas que tem uma interface, né, de API bem simples de você usar e diretas. Bom, e o último ponto que eu queria trazer aqui, que é a parte de física que existe dentro da Arcade. Então, no jogo ali que estava mostrando os pulos, tal, a queda do personagem, essa parte de gravidade já tem toda meio que embutida, boa parte, dentro do Python Arcade, graças a duas bibliotecas que eu também vou trazer aqui, que o Python Arcade se propõe a usar, né? Uma delas que é a parte de física, que é o PyMonk. Então, dentro do Arcade a gente vai encontrar, na parte de Physics Engines, a gente vai encontrar essa PyMonk Physics Engine, que é basicamente um wrapper em volta da PyMonk para você colocar, adicionar física nos seus elementos no seu jogo, tá? Então, o Physics Engines do Arcade, ele tem um simples aqui mais para baixo, se a gente rolar a página aqui, ele tem esse feed para plataforma direto, e ele tem um simple aqui também, mas ele tem o PyMonk, que é um pouco mais elaborado, e você consegue colocar friction, gravity, damping e tudo mais dentro do seu jogo. E também, na parte de interfaces, o Python Arcade ele usa o Pyglet, que é um projeto para você criar interfaces aí, ter essas interfaces de janela, de botõezinhos e tudo mais, tá? Escrita só puramente em Python, né? Então o Pyglet também é uma biblioteca de interfaces, tá? Que o Arcade usa para você ter essas janelas e tudo mais, beleza? E o último ponto, eu acabei passando ele, mas o último ponto que eu queria falar, existe também uma dificuldade que às vezes você pode ter na criação do ambiente virtual onde seu jogo vai rodar. E aí existem alguns projetos, por exemplo, como esse Tiled aqui, onde você consegue criar o ambiente ou o mundo que você vai ter do seu que os seus personagens, dos que os seus jogadores vão estar participando, né? No caso aqui do nosso jogo, no nosso joguinho aqui, o fundo, o background todo e o terreno, né, a parte de baixo ali, foi tudo feito no Tiled. Eu vou mostrar aqui rapidinho. Foi tudo feito pelo Tiled. Opa, duas coisas que não era para trazer. Deixa eu comentar isso aqui. Foi tudo feito no Tiled, então aqui a gente pode ver no Tiled. Então esse é o background que eu coloquei, aqui dentro eu importei os spreadsheets que eu baixei de floresta, né? E aí aqui eu tenho definições do que é o ground 1, do que é o ground 2, e eu consigo visualizar essas layers, né? Essas camadas que eu tenho do background do meu jogo. E aí eu consigo falar qual que é o ground que o personagem deve estar em cima, né? Se é o ground 1 ou o ground 2, por exemplo, né? Então a gente consegue, através desse Tiled aqui, né, desse projeto Tiled, criar o nosso ambiente de jogo. Aí ele vai ser fixo, né, não vai ser dinâmico, por exemplo, mas a gente consegue criar esse ambiente físico. Bom, vamos dar uma olhadinha rapidamente no código aqui, porque tem bastante coisa de código, na verdade. O jogo está rodando de fundo, mas qual que é os principais pontos aqui? Deixa eu esconder minhas telas aqui rapidinho, para ficar mais limpo. Bom, qual que são os principais pontos do jogo aqui, né, que a gente tem? Bom, eu tenho o main loop do próprio arcade, então eu vou ter esse arcade aqui e eu vou basicamente pedir para rodar o game aqui, que é uma classe que eu criei, e essa classe game aqui, ela é basicamente uma classe que vai estender do arcade window, que aí a gente vai conseguir ver a nossa janelinha ali, tá? Deixa eu aumentar minha fonte aqui. Outra coisa que a gente tem aqui, que aí é o que eu estou comentando aqui, que é o que eu já comentei, a parte do tilemap. Então para eu importar esse tilemap, quando eu salvo pelo Tiled, ele vai gerar um tilemap, um arquivo, acho que é XML, se não me engano, onde vai estar definido ali todos os tilemaps, e eu consigo importar esse tilemap baseando-se, basicamente fazendo esse import aqui. É claro que eu criei um level aqui, se eu quisesse ter mais levels, por exemplo, eu poderia fazer esse tipo de coisa, mas se a gente olhar aqui esse first level, que é basicamente o que eu estou importando aqui usando, ele é só uma definição do que é o tilemap especificamente, e aí a gente faz um load aqui direto desse tilemap, falando qual que é o arquivo, né? E quais que são as opções de layer, beleza? E aí aqui a gente pode jogar uma scene, que é uma cena do jogo, né? Que a gente pode ter mais de uma scene e tudo mais. Para cada tilemap a gente pode ter uma, e aí a gente poderia trocar de nível baseando-se nessas scenes, por exemplo, tá bom? Então esse from tilemap e consequentemente esse aqui, load tilemap, são essas funções que vão importar o arquivo do tilemap e disponibilizar ele como uma cena de jogo pra gente. E aí a cena de jogo, a gente vai empilhar os outros elementos da cena. Então quando a gente está pondo esse tilemap, né, nessa cena, ele está dividindo naquelas camadas que eu mostrei do tilemap, ele está dividindo, espalhando nessa cena, e aí a gente consegue, baseado nisso, posicionar melhor os nossos elementos na tela, tá bom? A gente vai chegar ali embaixo para ver. A parte de som, então, a parte de som para a gente importar um sound, ele tem esse load sound, basta a gente passar um caminho de arquivo que a gente quer. Aqui eu estou fazendo duas coisas, né?
O que acontece no nosso jogo, né? O nosso jogo ele não tem um boundary definido em termos de lateral, né? Lateralismo. Então, se o personagem, por exemplo, começar a correr para a lateral aqui, ele poderia sair da tela. Então, para ter um boundary, eu criei uma boundary basicamente quase invisível. É uma linha preta que está na borda, que talvez dê para enxergar, talvez não. Mas para o personagem não poder sair do ambiente 2D aqui, né? Que a gente está. Tá? O jogo não é perfeito, vocês podem ter visto, tem um bugzinho aí, a gente consegue até pular na cabeça do outro, mas tem um bugzinho quando a gente está quase caindo do personagem, a física ali pode atrapalhar e o sprite sheet não está sendo substituído. De qualquer forma, tem essa restrição, algumas restrições em relação à física do jogo, tá bom? Bom, vamos lá, para continuar aqui, então esses boundaries aqui são os boundaries laterais que eu estou fazendo. E aqui eu estou importando os players, né? Então eu estou importando o player 1 e o player 2, e aí aqui tem várias coisas que eu estou fazendo aqui, mas o principal é essa classe character que eu criei aqui, está dentro desse arquivo sprite, que basicamente ele vai usar o animated time-based sprite para fazer algumas operações e aquele animation keyframe que eu mostrei lá para fazer o import. Então essa classe, quando eu importo esse animated time-based sprite, quer dizer que eu estou importando uma série de imagens em sequência e unificando em uma só, como se fosse um único personagem, né? E aí eu posso importar vários sprites diferentes. Como a gente está vendo lá, eu tenho aqui nessa linha o idle, o walk, o jump, o ataque, e aí tanto para a direita quanto para a esquerda. Esse jogo tem um probleminha aqui que os left eu simplesmente espelhei as imagens, eu não tinha as imagens dos dois lados, eu só espelhei elas, então um caractere, se você olhar os personagens ali, vai acabar tendo uma animação meio estranha também. De qualquer forma, está importado todos aqui. E aí aqui eu tenho que fazer toda a troca de frames que a gente tem que fazer para mudar uma animação conforme a gente está apertando um clique ou não do mouse. Bom, por fim a gente tem, ainda a gente tem essa parte que eu comentei. Então aqui eu estou adicionando na cena todas essas sprite sheets, né? Aqui, na verdade aqui, né? Então o player 2 e o player 1 eu estou adicionando aqui nas cenas. E aqui nesse bloquinho de código, nesse for aqui, é onde eu estou definindo qual a ordem em relação ao player e aos boundaries, empilhando em cima das camadas anteriores. Então, todo o meu tiled map que eu importei já, eles são camadas inferiores de layers, e os players e os boundaries vão subir nas camadas mais acima. Então eu tenho uma hierarquia, vamos dizer assim, de camadas de layers para cada uma das partes que eu tenho do meu jogo. E aí aqui eu estou fazendo a parte de físicas, então eu estou usando o PyMonkey Physics aqui, porque eu tenho dois players, não necessariamente é uma plataforma, né, um platformer, porque eu tenho jump e tudo mais em relação à interação entre os dois players. E aí eu estou criando aqui toda a parte de física, fazendo a importação do PyMonkey Physics Engine aqui, e aí adicionando a física para cada um dos personagens. Então eu estou adicionando a sprite do player 1 e falando qual que é toda a parte de física dele, para pular, de massa e tudo mais, também para o player 2. E aí eu também estou fazendo para o boundary aqui, que ele vai ser uma colisão. Então para o personagem não poder sair, eu defino que ele é um static, e eu defino também o collision type dele aqui, tá? Qual que vai ser o collision type? Na verdade é o nome do tipo de colisão aqui que eu vou ter, beleza? E por fim eu estou fazendo o import do som geral, aquele som que a gente está ouvindo lá. Bom, depois disso, isso aqui a gente está no método de setup que o Arcade tem. Depois do método de setup que a gente está vendo aqui, que a gente viu que faz todos esses imports e tudo mais, a gente tem o método de draw, que a gente vai simplesmente fazer os desenhos das coisas na tela. No caso aqui a gente não tem tanta coisa para desenhar, então a gente só vai desenhar a cena, e aí basicamente ele vai desenhar tudo, né? E aqui eu estou desenhando as pontuações, né? A vida dos personagens, e se acabar o jogo eu estou desenhando um player tal win. Então no draw aqui eu não tenho tanta coisa para fazer. E aí eu tenho a parte de onUpdate, onde eu posso ter esse game over, que eu coloquei aqui um fixo para parar de desenhar na tela, né? Parar de dar o update em outras coisas. Eu faço o step da engine de física para fazer a parte de física toda da engine. Faço o update do que tem movimento na cena, no caso são só os dois players, então eu não tenho que fazer nenhum update mais nada. E aí eu tenho toda a parte de update das ações dos personagens, que eu dividi numa função separada aqui. Eu tenho o update das ações do player 1 e as ações do player 2. E por fim eu tenho uma função de endgame caso o jogo termine. Então essa outra função que a gente tem no arcade, que é o setup, onDraw e o onUpdate. Depois a gente tem o onKeyPress e o onKeyRelease. Cada um deles vai passar uma chave para a gente e a gente pode fazer operações de pressionar um botão e de soltar um botão. Então, quando eu apertar um botão no teclado ou soltar um botão no teclado, eu consigo aí fazer uma operação, mudar de sprite, fazer o personagem pular e assim sucessivamente. Então, basicamente,
E aqui eu estou fazendo para, se o jogo tiver acabado, né, tiver com game over, eu apertar um Enter, ele vai resetar os personagens. Se eu apertar o Backspace, ele vai tirar o som e tudo mais. E aí eu tenho as ações dos personagens também, do Player 1 e do Player 2. E a mesma coisa no On Release, que aí eu vou ter as ações dos personagens. E aí dentro aqui, isso você pode deixar aqui como eu coloquei, né? Tá tudo num bloco gigante aqui, mas o ideal é se mover isso daqui talvez pro próprio pro cara aqui, pro character class, né? Como é uma ação do personagem, você passa como ação do personagem e só precisa atualizar depois aqui. Então esse monte de código aqui que tá genérico também de qualquer forma poderia estar dentro dentro da classe de character, porque ele já está genérico, onde eu preciso saber qual que é o player e qual que é o outro player e ter um delta time para atualizar as ações do personagem, né? Então tenho a parte de walking, a parte de walking left, né, que eu uso esse going left aqui, a parte de não fazer nada se o usuário não está correndo mais, a parte de se ele está atacando e se ele está, por exemplo, pulando, né? Então eu tenho alguns estados que eu estou controlando dentro desse cara aqui. E a mesma coisa no onKeyPress aqui, né? Então esse aqui é o onUpdate, desculpa. E aqui é o onKeyPress, onde o usuário está realmente clicando nos botões. Então cliquei para atacar, cliquei para dar um jump, cliquei para correr para o lado, para correr para o outro. E a parte de release do botão aqui, tá? Aí eu tenho só esses dois controles de endgame e de reset game que eu não preciso. Mas o que importa mesmo pro arcade é a parte de setup, onDraw, onUpdate, onKeyPress e onRelease. Todo o resto aqui é função de apoio, que poderia estar talvez em outros arquivos e tudo mais, mas eu acabei deixando aqui, beleza? Tá? Eu tenho uma série de constantes aqui, então todos os jogos do arcade, se vocês forem entrar também, vai ter uma série de constantes, mas de qualquer forma é isso, tá? Eu só vou mostrar mais um joguinho que também eu montei uns tempos atrás para o meu filho, nesse caso aqui, do arcade também, usando o arcade também, baixei as sprites também pelo itch.io e dá para você montar, por exemplo, um joguinho que é estilo esse daqui, cadê? Deixa eu abrir aqui. Que seria um labirinto, por exemplo. Aí o labirinto eu tenho um outro que faz o labirinto aleatório, mas ele não está terminado. Mas você poderia fazer um joguinho nesse estilo assim também, de labirinto, onde o usuário pode brincar e tudo mais. É claro que, e aí uma coisa interessante, que é a parte de layers que eu comentei, como aqui eu tenho a árvore, está numa layer sobreposta, né, do personagem, então eu consigo ter esse volume também usando o arcade e essas layers que a gente pode criar, beleza? Então aí você pode fazer joguinhos diversos, com animaçãozinha, pegando várias coisas de animação, que, né, que tem esses pinguinzinhos e tudo mais, pôr o áudio, enfim, e o que for, mudar a cor do personagem, fazer alguma coisa do personagem e tal. Enfim, para você se divertir e tudo mais, beleza? Bom, isso é para finalizar. Eu gosto bastante dessa biblioteca. Eu acho que ela às vezes é pouco utilizada, eu não vejo tanto se falar nela, mas eu acho ela bem interessante por trazer bastante coisa bacana e ter bastante coisa já pré-pronta. Mas é claro que se você for fazer um jogo, provavelmente tentar fazer um jogo bem completo, você talvez não use uma biblioteca dessa daqui, vai para uma engine mais forte, como por exemplo Godot, ou até o Unreal, enfim, o Unity e tudo mais, para fazer um jogo mais forte, mais específico. E é claro também que talvez os assets você não baixa do itch.io, mas tem uma equipe para criar, ou contrate pessoas para fazer um asset que seja meio que padronizado em termos de design e tudo mais, de coloração e tudo mais, tá? Então isso aqui é mais para você brincar, você que está começando a aprender sobre Python, programação e quer fazer um joguinho. Se você foi como eu lá atrás, quando você era jovem e começou a programar, eu comecei a programar lá atrás, quando eu tinha 16 mais ou menos anos, e eu queria 14, 15 mais ou menos, e eu queria fazer joguinhos de videogame. Na época não tinha nada disso, então eu fui começar a aprender um pouco de C++, de C na época, acho que foi, que é Allegro. Enfim, na minha época não tinha sido tanto facilitado, hoje tem, então você pode aprender um pouco de programação e já pelo menos ter fazer um joguinho para você aprender e brincar um pouco mais, tá bom? Isso aqui, só esse joguinho que eu comentei aqui, que eu fiz aqui, esses dois, envolve bastante coisas de programação, de design, porque você tem que escolher bem os assets para ver se combinam e tudo mais, ou comprar uns assets meio que tudo normalizado, enfim, tem bastante coisa em termos de game design, é pouco ainda, mas tem bastante coisa já. É pouco em relação a jogos AAA, por exemplo, mas tem bastante coisa já para você aprender como funcionam algumas coisas. Então serve como aprendizado para você e depois você vai para umas ferramentas, por exemplo, como Godot ou como o próprio Unity e tudo mais. Ou para você que gosta de programar, ao invés de ficar arrastando e soltando, que você vai estar mais fazendo isso nessas ferramentas, você pode usar esse cara para você aprender aí um pouquinho nesse sentido, em termos de programação de jogos, beleza? Bom, realmente, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, assina o canal para mais vídeos, vou trazer mais coisas da série de Python Series aí, de outras bibliotecas. Essa daí nós estamos na quarta,
mas vai ter muito mais. Se você gostou, então não esquece de deixar o like, assinar o canal para notificações e valeu. Deixa um comentário. Se você viu esse tutorial e gostou e fez um joguinho, deixa lá no comentário no link, né? Na descrição do vídeo do YouTube, lá nos comentários. Ou se você quiser, procura por mim no Twitter, rdenadai, ou Rodolfo Denadai, procura lá no Twitter e me adiciona lá no arroba para eu poder ver o joguinho também que vocês fizeram. Beleza? Valeu, obrigadão e até a próxima.